Bom, dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos falar sobre o algoritmo da multiplicação e divisão, tá? Começando pela multiplicação. Os algoritmos usuais, como é que são, como é que a gente fala no caso, dos termos usados na multiplicação? Os termos seriam o quê? Fator, fator e produto, tá certo? Nesse caso aqui, temos unidade dezenas, aqui só temos unidade dezena. E sempre quando a gente vai fazer a multiplicação, a gente sempre multiplica a unidade, tá? Pelo segundo fator, depois a dezena pelo segundo fator, certo? Ou seja, eu vou pegar 4 multiplicar por 3, que é a unidade do primeiro fator pelo segundo, né? Então, vai ficar o quê? 4 vezes 3, 12. 12 é uma dezena e 2 unidades. Eu coloco a unidade aqui e elevo a dezena. Essa dezena que eu elevei, depois que eu fizer a multiplicação, eu vou somar com ela para colocar no resultado. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 3, 12, vai 1. Agora, eu multipliquei o segundo fator pela unidade. Agora, eu vou pegar o segundo fator e multiplicar pela dezena. Então, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Tá certo? Aqui é outro exemplo, tá, gente? Nesse exemplo aqui, eu tenho o quê? Aqui é o quê? É uma dezena e uma unidade multiplicando por uma unidade. Aqui é só uma unidade no segundo fator. Nesse caso aqui, gente, não. É unidade dezena multiplicando por uma unidade dezena. Como é que eu faço aqui nesse caso? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, você tem que fazer o seguinte. Fazer do jeito que eu fiz no primeiro. Sempre eu pego primeiro a unidade do segundo fator e multiplico pela unidade dezena do primeiro fator. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Ah, eu multipliquei somente a unidade do segundo fator. Agora, eu vou multiplicar a dezena do segundo fator pela unidade dezena do primeiro fator. Então, vamos lá. Aqui eu aconselho colocar um sinalzinho de mais ou zero, sempre debaixo do resultado, do primeiro resultado da unidade. Então, eu sempre coloco aqui um zero, eu coloco um mais. Eu coloco mais aqui, ó, bem aqui onde está esse zero. Eu costumo botar ele aqui, para não confundir, porque debaixo dessa unidade eu não posso colocar nada, a não ser o número zero, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. 1 vezes 2, 2. Eu começo a colocar o resultado aqui a partir da dezena, tá? Então, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1. Depois que eu multipliquei a unidade do segundo fator pela unidade dezena do primeiro, coloquei o resultado, coloco o zero aqui, depois coloco o zero aqui para não colocar nenhuma unidade aqui, botar nenhum resultado aqui de baixo, tá? Depois que eu pego a dezena e multiplico pela unidade e a dezena do primeiro fator, coloquei a unidade, eu vou somar os termos do resultado, tá? No caso, aqui são dois produtos diferentes e eu vou somá-los, tá? No caso, 8 mais 0, 8. 4 mais 2, 6. E 0 mais 1, nada. Mais 1, 1, tá? Então, vai dar 168. Então, o que vocês podem observar aqui? Nesse caso aqui, gente, eu tenho o quê? Uma unidade, uma dezena, que é o 34, multiplicado por 3. 3 é só uma unidade. Então, pego o quê? Eu multiplico primeiro pela unidade, a unidade do segundo fator pela unidade do primeiro. Depois, eu vou multiplicar a unidade do segundo fator pela dezena do primeiro fator. Nesse caso aqui, é uma unidade, dezena por dezena, né? Porque é unidade dezena e unidade dezena sendo multiplicado. Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer?
multiplicar primeiro a unidade, pegar a unidade do segundo fator, multiplicar pela unidade dezena do primeiro, colocar o resultado. Debaixo do resultado aqui da unidade, eu coloco um zero ou um mais, porque aqui de baixo eu não posso colocar nada de baixo. Não posso colocar o resultado aqui de baixo, tá? Eu tenho que começar aqui pela dezena na frente, tá? Pego a dezena do segundo fator e multiplico pela unidade dezena do primeiro. Faço tudo novamente. Depois que eu fizer, eu tenho dois produtos diferentes, aí eu vou somá-lo, tá certo? Aqui é o algoritmo usual, geralmente a gente usa esses, tá? Mas tem o algoritmo por decomposição, porque, por exemplo, 10 mais 10, 12 é o quê? Uma dezena e duas unidades. Então, é 10 mais 2. 10 mais 2 vezes 10 mais 4, que é 14. 14 é 10 mais 4, né? Aí, o que que faz? Eu multiplico 10 vezes 2, os termos contrários aqui, ó. 10 vezes 2, 20. E somo 4 mais 2, que vai dar 8. Aí, aqui, o que que eu faço? Pego 10 vezes 10, multiplico, que vai dar 40, ou 100. 10 vezes 10, 100. E pego 10 vezes 4, 40. Tá? Então, eu faço assim, ó. Primeiro com o primeiro termo. Eu peguei aqui o 10, né? 10 vezes 2, 20. 4 vezes 2, 8. Agora, eu vou fazer o que? Seguinte. 4, ou 10 vezes 10, 100. E 10 vezes 2, 40. Ou 4 vezes 10, 40. Vai ficar o quê? 120 mais 48, que é igual a 168. Gente, mas eu acho muito mais fácil fazer desse jeito aqui, tá? Revisando, para vocês não se confundirem. 10. Primeiro eu faço o quê? Quando não é uma dezena, multiplicando por uma unidade. No caso aqui, é dezena por dezena. Então, o que que eu faço? Eu decomponho um número. 12 é o quê? 10 mais 2. E 14 é o quê? 10 mais 4. Então, o que que eu faço? Primeiro de tudo, eu vou pegar 10 e multiplicar por 2. Ó, montei aqui, tá? Na decomposição. 10 multiplico por 2 vai dar 20. Agora, eu vou multiplicar 4, no caso, a dezena aqui do primeiro fator, vezes a unidade do segundo fator. Então, vai ficar o quê? 10 vezes 2, 20. Aí, eu pego a unidade do primeiro fator e multiplico pela unidade do segundo, que vai dar 8. Né? 10 mais 8. Beleza. Aí, eu vou pegar o quê? A dezena do primeiro fator e multiplicar pela dezena do segundo. Então, 10 vezes 10, 100. Depois, eu pego o quê? A dezena do segundo fator e multiplico pela unidade do primeiro. Então, 10 vezes 4, 40. Somando, 8 mais 4, 48. 20 mais 100, 120. 120 mais 48, 168. Eu acho mais fácil fazer pelo algarismo usual, tá certo? Agora, nós iremos... Desculpa, gente. Pulei sem querer. Ideias associadas à multiplicação. Por exemplo, adicionar parcelas iguais. Se eu quero, por exemplo, qual é o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja? São 3 parcelas de 26. Então, 26 vezes 3, 78. Ó, 6 vezes 3, 18. 18 é composto por uma dezena e 8 unidades. Eu coloco a unidade e elevo a dezena. Essa dezena que eu elevei, eu vou somar depois da multiplicação. Aí eu pego 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E disposição retangular. Quantas cadeiras há nesta sala de aula? Ó, eu vou pegar fileira aqui na horizontal. São quantas? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 8 vezes a fileira aqui na vertical vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, 8 vezes 5 é igual a 40. Então, aqui tem um total de 40 carteiras, tá? Então, isso é um tipo de ideia que são associadas à multiplicação, tá? Números e possibilidades e combinações. Também, por exemplo, aqui são 3 copos vezes 4 possibilidades, não é isso? Então, 4 vezes 3, 12, tá? Porque são 4 tipos de frutas. 3 copos diferentes, então 3 vezes 4, 12. Também. Probabilidade também, tá? Ou proporcionalidade, tá? Eu tenho um rolo de 50 metros. 3 rolos serão quantos metros? Se eu aumento, ó, um rolo para 3 rolos, eu multipliquei por 3, né? Porque de 1 para dar 3, eu multiplico por 3. Então, aqui, 50 vezes 3, 150. Agora, de 3 para dar 15 rolos, eu multipliquei por 5. Então, aqui também eu vou multiplicar por 5. 15 vezes 5, 170 metros. Tá certo? Propriedades da multiplicação. Tem a propriedade comutativa, de elemento neutro, distributiva, de elemento nulo e associativa. Na propriedade comutativa, tá? Aqui, ó, 5 vezes 3 é 5. Se eu mudar a ordem, não vai alterar os fatores, tá? O produto será o mesmo. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 3, 30. 3 vezes 10, 30 também. Então, não vai alterar. Propriedade de elemento neutro. O elemento neutro é porque qualquer número que eu multiplicar por 1 vai ser igual a ele mesmo, tá? 1 vezes 5, 5. Propriedade distributiva. Na propriedade distributiva, tá? Aqui eu tenho o quê? 5 vezes 12 mais 25. Se eu pegar 5 vezes 12 mais 5 vezes 25, tudo que está aqui fora está multiplicando por esses que estão dentro do parêntese, tá? Então, 5 vezes 12 mais 5 vezes 25, aqui, ó. A mesma coisa, ó, de 6 vezes 18 menos 13. Tudo que está fora está multiplicando por que está dentro. Então, vai ser a mesma coisa de quê? De 6 vezes 18 menos 6 vezes menos 16. Ou menos 3. 6 vezes, menos 6 vezes 13, tá? Essa aqui é a distributiva. Eu distribuo para conseguir resolver e chegar no resultado. Propriedade de elemento nulo. Ou seja, qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Propriedade associativa. Por exemplo, se eu pegar 6 vezes 15 vezes 20, é igual a 1.800. Porque, ó, 6 vezes 15, 90. Vezes 20, 1.800. Agora, se eu pegar 15 vezes 20, multiplicar primeiro 15 vezes 20, vai dar 300 vezes 6, 1.800. Tá certo? Essas aqui são as propriedades da multiplicação. Por hoje, nós vamos ficar somente na multiplicação e amanhã nós vamos ver divisão, tá? Tenha uma boa noite e até a próxima aula, que é amanhã, viu? Um abraço a todos e estudem, treinem bastante, porque vocês vão precisar muito da matemática básica, gente. Treine, pegue esses exemplos que vocês viram aqui no vídeo, façam e refaçam, escute o que eu acabei de falar, coloquem em prática e assim vai. Vocês vão conseguir.